A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade de continuarmos os estudos por toda a Escritura. E hoje nós veremos o capítulo 38 do livro de Gênesis. O tema que nós vamos abordar vai ser: Judá vai ao fundo do poço, mas se recupera. Normalmente a gente raciocina como José indo para o fundo do poço. Mas nós vamos dizer que foi Judá que foi também para o fundo do poço. Não para o fundo do poço físico, como José, mas o fundo do poço moral e espiritual. Porém, ele se recuperou. Vamos ver então como acontece isso. Esse capítulo aqui, ele mostra o que é que aconteceu durante o período em que José está no Egito. No capítulo 39, no próximo capítulo, nós vamos ver o que José fez no Egito. Mas aqui nós estaremos vendo o que é que aconteceu. E isso cobre um período de 22 anos. José foi vendido para os mercadores ismaelitas, tinha 17 anos. Passaram-se 22 anos ele lá no Egito até nós o reencontrarmos. Nesses 22 anos, Judá separou-se dos irmãos, casou, teve 3 filhos, 2 deles morreram, a esposa morreu e ele se envolveu com Tamar e gerou mais 2 filhos. Então vai ser essa história que nós vamos ver o que é que aconteceu nesse período que está acontecendo aqui. Vamos ler então os primeiros 4 versículos. Diz assim: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá, era o nome do cananeu, e ele a tomou para uma mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu luz a um filho, e o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. Este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a frase aconteceu por esse tempo, que é, como já falei, que naquele momento que José foi vendido para os ismaelitas, os irmãos pegaram o dinheiro da venda, as 20 moedas de prata, e peças de prata, melhor dizendo, e se separaram. E Judá seguiu esse caminho que nós estamos vendo aqui. Diz ele que ele se apartou dos irmãos. Foi uma distância da família, agora ele vai morar no meio dos cananeus. E as coisas que acontecem a partir daqui têm a ver com isso. Ele está longe da família e envolvido com cananeus, com um povo com quem ele não deveria estar envolvido. Ele era da linhagem da promessa, tinha que estar lá junto com seus familiares, mas se separou. Vai acabar correndo mais riscos lá do que se estivesse com a família. O texto depois diz então que ele casou, teve esses 3 filhos. Vamos ler os versículos 6 a 10. Diz assim: Judá, pois, tomou esposa para o filho mais velho, seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então Judá disse a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Ora, o que é que está acontecendo aqui? Está escrito aqui que o era perverso. A Bíblia não entra em detalhes. Qual era a perversidade de O que é que ele fazia de tão errado que levou Deus a matá-lo? Essa é a primeira vez na Bíblia que Deus exerce juízo imediatamente. Isso não é comum. Existirá um dia de ajuste de conta no futuro. Às vezes o juízo de Deus se dá nessa vida ainda, mas assim de uma maneira mais ao longo do tempo. Mas às vezes acontece que Deus interrompe a vida da pessoa e age de uma maneira direta, imediata. Aconteceu aqui com aconteceu com a esposa de Ló. Lembrem?
Não era para olhar para trás, ela olhou para trás, foi imediatamente transformado numa estátua de sal. Juízo imediato. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho do Senhor. Na hora saiu fogo da parte de Deus e os consumiu. Corá, Datã e Abirão, levitas da tribo de Levi, quiseram rivalizar com Moisés e Arão, a terra se abriu e os engoliu. Uzá, que descumpriu o preceito de não tocar na arca do Senhor, e a arca deu uma viradinha lá, ele meteu a mão e saiu fogo da presença do Senhor, saiu alguma coisa lá e o matou na hora. O profeta que Deus mandou para dar um aviso a Jeroboão e avisou para ele, olha, você não coma por ninguém, volte por um caminho diferente que você foi, não aceite ficar na casa de ninguém. E o profeta foi, deu o recado, o rei o convidou, ele disse, não, Deus disse para eu não fazer isso, eu tenho que voltar. Voltou, mas um profeta velho ficou sabendo da história, foi lá e disse para ele, não, o anjo disse para eu lhe chamar. E aí ele acreditou no profeta velho, ao invés de cumprir o que Deus tinha dito, e aí o próprio profeta velho foi usado por Deus para dizer, olha, você desobedeceu a palavra do Senhor e por causa disso você vai ser devorado por um leão. E foi juízo imediato. A mesma coisa aconteceu com o rei Urias, Ananias e Safira, Herodes Agripa, Elimas. São exemplos do juízo imediato de Deus. O que é que isso nos ensina? Que Deus é tolerante, Deus é amoroso, Deus é longânimo, mas às vezes o juízo vem de forma imediata. É bom não arriscar, é bom tomar cuidado, não brincar com o Senhor, porque a Bíblia fala que é horrível, terríveis coisas caem nas mãos de um Deus irado. O que era o levirato? Levirato era um costume que havia nas sociedades antigas e existe ainda hoje em algumas sociedades, que depois foi inclusive colocado na lei de Moisés, que é chamado a lei do cunhado. A palavra levirato que significa do cunhado. Que é o seguinte, quando numa família um filho morria sem deixar descendente, o irmão que se seguia tinha que casar com a esposa do falecido para suscitar descendência para o falecido. Tanto por questões de herança, como para que a linhagem dele não se perdesse. Isso é que era o levirato, a lei do levirato ou o costume do levirato. E aí o Judá disse, olha, seu irmão morreu, morreu, então você agora cumpre o levirato. Você casa com a sua cunhada para ter um descendente para seu irmão. Agora veja os versículos 9 e 10. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Por quê? Porque ele estava tendo filho para o irmão. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então, agora foi um segundo que morreu. Deixava o sêmen cair na terra. Literalmente desperdiçava na terra, ou seja, ele interrompia a relação sexual para evitar que a esposa engravidasse, a esposa do irmão. Esse é um meio de contracepção antigo, que algumas pessoas ainda praticam, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, aqui está bem claro qual era o problema. O problema não era a contracepção em si apenas, é porque está escrito aqui, ele fazia isso, final versículo 9, para não dar descendência ao seu irmão. Então não era o desperdício do sêmen que era o pecado, ou simplesmente deixar na terra. Ou como algumas pessoas falam, dizem, não, é por isso que a masturbação é pecado e que Onã morreu. Não, aqui não está falando de masturbação, está falando do egoísmo de não dar a descendência para o irmão. É outra coisa. Esse texto não fala de masturbação. A prática do autoerótico, da autossatisfação sexual é condenável, é errada biblicamente, mas não pelo que está nesse texto. É errada biblicamente porque é uma questão egoísta. Ela não é praticada, o sexo não está sendo praticado
dentro daquilo que Deus proveu. E além do mais, masturbação é associada geralmente a pensamentos impuros. Então, o conjunto dessas coisas torna a masturbação um ato pecaminoso. Mas aqui não está falando desse assunto. Muito bem. E no versículo 9 diz ainda: sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Então, essa era a motivação de Onã. Ele não queria gerar um filho que não fosse para ele. Não queria gerar um filho para o irmão. Por quê? Raiva do irmão? Não. Ganância. Pura e simplesmente ganância. E aí é preciso a gente lembrar como é que era feita a divisão da herança na antiguidade. A divisão da herança nos tempos bíblicos era feita da seguinte maneira: havia a herança que era deixada, contava o número dos irmãos, e a herança era dividida entre eles de tal maneira que o primogênito recebesse porção dobrada. No caso aqui, eram 3 irmãos, certo? Onã e Selá. Então, se todos estivessem vivos, quando Judá deixasse a herança tinha que ser dividida por 4. O mais velho receberia 2 partes, e cada um, Onã e Selá, receberia uma parte. Então, o mais velho receberia parte dobrada. Como morreu, se Onã gerasse descendência para o quando Judá morresse, o que ia acontecer? Iria haver da mesma maneira 3 pessoas para dividir. Então a herança seria da seguinte maneira: dividido por 4, o filho gerado por Onã para o herdeiro, herdaria 2 partes. E Onã, que tinha criado o filho de o descendente, o herdeiro, receberia só uma, assim como Selá. Agora, se ele não gerasse filho, se evitasse que nascesse esse filho, como é que ia ser? Aí teria só ele e o Selá, 2. Então a herança seria dividida por 3, sendo que o Onã ficaria com 2 partes e o Selá com 3. Com uma, aliás, com a terceira parte. Vamos colocar isso assim no concreto, trazer para a nossa realidade. Andei fazendo umas contas aqui. Suponhamos que o nosso amigo Judá passou um tempo, viveu bastante, montou um negócio dele de ovelhas, tosquiou, tal, tinha um pequeno negócio. E quando ele morreu deixando uma casa própria, uma pequena conta bancária, um pequeno negócio, essas coisinhas assim. E somando tudo que ele conquistou na vida, deu aproximadamente 960 mil. 960 mil. O que ele acumulou ao longo da vida toda, para deixar de herança. Muito bem. Se Onã gerasse um filho para a herança teria que ser dividida por 4, certo? Porque seria o herdeiro, que ficaria com 2 partes, Onã e Selá. Ou seja, cada parte seria de 240 mil, sendo que o herdeiro iria receber 480. E o Onã, que tinha criado o herdeiro, iria receber só 240, juntamente com o Selá. Agora, se ele não gerasse filho para o Onã, para o como é que ia ser? Os 960 mil iriam ser divididos por 3, sendo que o herdeiro mais velho, que no caso agora seria o próprio Onã, já que não tinha gerado filho, iria receber porção dobrada. Ora, 960 dividido por 3 dá 320. Porção dobrada disso, 640. O Onã ia receber 640 e o Selá 160. Aliás, 320. Você subtraindo os 240 dos 640, daria 400 mil a mais. Então, por 400 mil a mais, é que o Onã não queria deixar descendentes para o irmão. Perceberam a ganância? Mas veja o que é que diz aqui o versículo bíblico 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro é a raiz de
todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu vou ler agora Provérbios 15, 27, na nova versão transformadora. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Na mesma versão bíblica, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. E Deus executou juízo sobre Onã. O que irritou tanto Deus? O desrespeito de Onã. Onã desonrou a lei do levirato, desonrou seu pai, desonrou a memória do seu irmão e desonrou Tamar. É muita desonra para uma pessoa só. E Deus decidiu não tolerar. Vamos adiante. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. O que está acontecendo aqui agora é que Judá usou um artifício para tentar distrair Tamar, para evitar dar o filho dela para ele. Ele agiu com covardia, com falta de dignidade. Ele tinha que amparar a viúva e não agir dessa maneira. Ele passou a encarar Tamar como se ela fosse o que se chama na literatura, nos jornais, às vezes, de viúva negra, a mulher que mata os maridos. Não, a culpa é dela. Uma superstição tomou conta dele, um medo irracional, para descumprir aquilo que ele mesmo havia dito que deveria ser feito. Então Judá aqui, além de ter casado, de se afastar da família, além de ter casado com a cananita, agora ele vai e desampara a sua nora. Com detalhe, ele desampara a nora, manda para a casa dele, mas ele quer conservar a autoridade sobre ela. Tanto é que depois, quando sabe que ela está grávida, ele diz que ela tem que ser morta. Ou seja, eu não quero ter trabalho com você, não quero que você fique perto, não quero ter meu filho, mas você fique sob meu controle. Isso é um absurdo, completamente errado. Muito bem. Aí nós chegamos, então, para aqui a parte mais adiante. Versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Judá ficou viúvo. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tina, para tosquear as ovelhas. Ela então despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tiná. Viu, pois, que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Se você compara o que está aqui nesse versículo, nos versículos 21 e 22, você percebe que Judá confundiu com uma meretriz cultual. O que é uma meretriz cultual ou uma prostituta cultual? E aí é preciso a gente entender como as coisas funcionavam naquela época, no mundo antigo. Naquela época, na antiguidade, havia a crença de que as plantações, os rebanhos, tudo isso era considerado fértil de acordo com a boa vontade dos deuses. Os deuses é que controlavam a lavoura, a reprodução do rebanho, as secas, o clima, etc. Tudo era dos deuses. Então os deuses tinham que ser agradados. Oferecia-se sacrifício aos deuses, alimento aos deuses e simulava-se também o relacionamento de fertilização, portanto sexual, na presença dos deuses. Para isso, nos templos desses deuses, nos lugares onde eles eram adorados, mesmo que não houvesse templo, nos santuários onde eles eram adorados, havia pessoas que se dedicavam a representar os deuses para o culto a eles. Às vezes eram mulheres que moravam lá no próprio ambiente, viviam no próprio ambiente. Às vezes eram pessoas da própria sociedade que queriam se dedicar durante um tempo aos deuses. Então essas pessoas estavam lá nos santuários, as pessoas iam, os
homens tinham relações sexuais com essas pessoas como se estivessem agradando os deuses, tendo um relacionamento sexual com os deuses para promover a fertilidade. O Judá aqui, ele não estava interessado em promover fertilidade, ele não estava interessado nisso, ele queria se consolar da morte da esposa, ou seja, ele estava com carência das suas necessidades sexuais. E foi atrás agora de alguém, viu uma prostituta cultural, não tem problema que uma prostituta cultural vai a si mesmo. E foi atrás dela. Versículo 16. Então dirigiu-se a ela no caminho e disse a ela no caminho, e Judá disse para ela: vem, deixa-me possuir-te, porque eu não sabia que era sua nora. Ela estava de véu. Ela respondeu: quem me darás para coabitares comigo? Ou seja, o Judá estava aqui cheio de desejo, nem para se importar com o que estava acontecendo ali. É interessante que ela diz assim: o que é que você vai me dar de pagamento? Lembre que nessa época não existia dinheiro, não existia dinheiro ainda. Nós estamos aqui por volta de 1700 a.C., por aí assim. O dinheiro, como nós conhecemos, as primeiras moedas, só foram começar a circular cerca de 1000 anos depois disso aqui. Aqui, até nessa época, o comércio era feito ou com pequenas peças de prata ou de metal, ou então com mercadoria mesmo. Mercadoria que uma prática chamada escambo. Muito bem. Então ela perguntou: o que é que você vai me dar? E ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Não existia dinheiro, então a mercadoria era o cabrito. Perguntou-lhe ela: dar-me-ás penhor até que eu mande? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. O que é que ela pede então um penhor? Se você não está com o cabrito aqui, o que é que você vai me dar como garantia? Aí ela: o que é que você quer como garantia? O Judá está com a cabeça toda maluca, perdeu o outro controle completamente. Ele, em vez de dizer o que é que ele ia dar como garantia, ela diz assim: pede aí o que é que você quer. Na situação da nossa realidade, é como se a pessoa dissesse assim: eu quero seu cartão de crédito. Você disse que vai mandar para mim uma quantia em espécie? Então deixa como garantia o seu cartão de crédito. Por quê? Ela pediu o selo, o cordão e o cajado dele. O selo, a tradução da Vulgata Latina, a Vulgata Latina traduz por anel, porque às vezes o selo era um anel, mas não era o mais comum. As primeiras traduções para o português e para os outros idiomas também traziam o anel. E tanto é que quando você olha nas pinturas que representam Judá e Tamar, essa pintura aqui é daqui do museu daqui de Boston, do Fine Arts, né? Tá lá. Você pode olhar e ela está recebendo, ela de véu e com a mão para receber o anel. O Judá está entregando o anel. Na outra mão, mais embaixo, dá para você ver aqui que ela está segurando já o cordão e o cajado. Mas não era assim que era o mais comum. O selo não era mais comum. Não era isso mais comum. O selo era uma coisa que mais ou menos assim, tinha esse formato. Era uma peça cilíndrica com um furo no meio, por isso que é chamado de anel, uma peça cilíndrica como um anel. A aliança é um anel, todos os anéis são cilíndricos e tem um furo no meio. Então isso aqui é um anel. E um cordão que era usado para pendurar no pescoço. Aquilo era garantia, para evitar perder, ficava com a pessoa o tempo todo. Era assim. E é muito comum você encontrar em museus, aqui no Museu de Boston tem vários desse tipo, dá para ver aí. Eu fui com os netos no museu e eles estão olhando os selos. Vários deles. E aqui dá para ver como é que eles funcionavam. Eles eram cilíndricos e entalhados. Então, quando você queria selar alguma coisa, você colocava argila ou cera derretida e girava o anel, esse cilindro, girava em cima daquilo que você queria selar. E aí ficava a marca. Isso aqui era o selo naquela época. Seria como a identidade reconhecida em cartório. A sua assinatura reconhecida em cartório. Então foi isso que a Tamar pediu.
E o louco do Judá deu. Tamar poderia usar aquilo ali para qualquer coisa, dizendo assim, não, eu vou comprar agora 18 cabritos, porque está aqui, a pessoa me deu o selo dela, e ela tinha autorização para isso. Claro que isso era um objeto, cada selo era individual, era muito característico, tinha tudo para ser reconhecido facilmente, né? Muito bem, nós lemos até o 18, não é isso? 19. Ela agora concebeu dele, levantou-se ela e foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes sua viuvez. Versículo 20. Enviou Judá o cabrito por mão do Lamita, seu amigo, para rever o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava no caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, não a encontrei, disse ele para Judá. E também os homens do lugar me disseram, não esteve aqui nenhuma prostituta cultual. Respondeu-lhe Judá, que ela aguarde para si, para que não nos tornemos opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. O que é que está acontecendo aqui então? O Judá ficou preocupado agora que passou aquele fogo da sexualidade, aquele fogo indevido, ele caiu na real, eu tenho que mandar pegar aquilo de volta logo. Leva esse cabrito lá. De qualquer maneira, ele queria resgatar os objetos para não se tornar alvo de zombaria. Porque se soubessem, as pessoas do lugar soubessem que ele tinha dado seus objetos para uma prostituta cultual, para uma meretriz, ia ser escarnecido, muito escarnecido. E ele sabia disso. Tanto é que ele disse assim, não, vamos embora, deixa para lá, para a gente não se tornar em opróbrio. Ou seja, opróbrio significa cair no desprezo popular, cair na zombaria. Já chega de estarem zombando da gente. Coloque isso na perspectiva da atualidade. Uma pessoa da alta sociedade, extremamente respeitada, ou muito respeitada, vai no bordel e chega lá, deixa o seu cartão de crédito junto com a identidade com alguém, porque a pessoa está querendo receber o pagamento em peças de ouro ou diamante, ele ficou de dar, mas não tinha na hora, está aqui o penhor. Ele agora está querendo salvaguardar a honra dele, para não cair no escárnio de todo mundo, né? Está querendo se livrar da zombaria das pessoas, do papel triste que fez. E aí, o que aconteceu foi que foi deixado para lá. Versículo 24. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. De fato, a mulher apareceu grávida, todo mundo pensou que ela tinha adulterado. Então disse-lhe Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Olha aqui o que é que está acontecendo agora. Se Tamar fosse considerada culpada de adultério, de fato, o costume da época e a lei depois vinha dizer que as pessoas poderiam ser apedrejadas, deveriam ser mortas, o adultério era punido com morte, mas não para ser queimada. Queimada é uma coisa muito mais cruel. A morte por ser queimada, em Israel havia essa sentença de morte. Era para quando a filha de um sacerdote, de um sumo sacerdote, se prostituísse. Era um caso extremo. Assim mesmo, alguns comentaristas acham que a pessoa era primeiro apedrejada e só depois queimada, porque foi isso que aconteceu com Acã, o que pecou lá na época de Josué. Ele primeiro foi apedrejado, depois é que os restos mortais dele foram queimados. Ora, o que é que a gente vê aqui então? Que o Judá, ele age no impulso com uma fúria tremenda contra a Tamar. O que é que explica essa fúria toda de Judá? Dizer assim, não, tira para fora e queima essa mulher. Por que isso? Porque ele viu em Tamar o pecado que ele havia cometido. Ele achou que Tamar estava pecando na área da sexualidade, assim como ele tinha pecado, se envolvido com a prostituta, com alguém que ele achava que era prostituta. E aí, é como diz o ditado, não é? Quanto mais hipocrisia, mais severo é
é a pessoa com a falta dos outros. Maior é a severidade. Isso é uma coisa que existe muito hoje em dia e é muito comum, sempre existiu e sempre vai continuar existindo. É uma pessoa que enxerga no outro problemas que ela tem e ela odeia tanto isso, odeia tanto ter esses problemas, que ela não consegue lidar com isso de uma forma racional. E ela passa a odiar as outras pessoas porque tem um problema que ela lida com o problema. Isso é chamado um mecanismo de defesa do ego, que é estudado na psicologia, principalmente na psicanálise, no ramo da psicologia chamado psicanálise, em que a pessoa monta artifícios para lidar com a realidade que ela não consegue encarar de frente. Então a pessoa tem um problema, que o exemplo é o do supermoralista, não é? Ela tem um problema moral, só que ela não consegue lidar com aquilo, ela não consegue encarar aquele problema. E ela vai e fica odiando as pessoas que ela acha que tem esse problema. Era o que estava acontecendo com Judá aqui. E esse é um problema que acontece com muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Pessoas que se tornam tremendamente intolerantes com qualquer falta dos outros. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa lida com aquela questão, mas não tem coragem de encarar. E vai e projeta no outro aquilo que ela sente, a raiva que ela sente de si mesma por ter aquele problema. Só que ela não consegue lidar com isso. Aí projeta na outra pessoa. Muito bem. Aí foi dito para que ela fosse tirada e queimada. Versículo 25. Em tirando-a, quer dizer, as pessoas foram lá, agarraram Tamar e levaram, né, para queimar. Mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Aqui Tamar lançou mão daquilo que ela tinha guardado para agir se fosse necessário. A pessoa que me engravidou é o dono dessas coisas. E agora? Agora, o que é que ele vai fazer? Como é que fica a acusação? Como é que fica esse juiz tão severo? O que é que ele vai fazer? Dizer que não sabe? Não sei de quem é isso não. Queima ela. Ele tinha condições de fazer isso? Não tinha. As pessoas por aí não sabiam de quem era que o selo era dele. Ele sabia. Não havia um registro geral de selos. Ele poderia ter feito isso. Porém, veja o que está no versículo 26. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuí. Aqui, o que ele fala literalmente, ao pé da letra, não é ela é mais justa do que eu Ela é justa, eu não. É uma coisa mais radical. Ela é justa. Ele usou a mesma expressão que Davi usou depois e que nunca Saul utilizou. Na hora ele demonstrou arrependimento. Na hora ele demonstrou que sabia que estava errado e que não ia levar aquele erro adiante. Ele reconheceu, se arrependeu. Coisa que Rúben, o irmão dele, mais velho, nunca fez. Nunca confessou arrependimento. Como diz o pastor Alberto, que gravou os episódios do Rota 66 com o Luiz Saião, o arrependimento é a senha para o acesso à graça divina. O arrependimento é a senha para o acesso à graça divina. Como Judá se arrependeu aqui na hora, a graça o alcançou. E aí, quando a graça o alcançou, ele percebeu o seu egoísmo, percebeu que estava errado, e a partir daqui a vida dele mudou completamente. Ele se transformou em outra pessoa. Ele foi transformado. Desse ponto em diante, tudo ficou sendo diferente para a vida dele. Isso vai acontecer mais adiante, vai aparecer muito bem. Quando chega no episódio lá no Egito, e José está no Egito, e diz que tem que ser levado Benjamim para o Egito também, e Judá vai e diz assim: olha, se
eu não voltar com Benjamim, o senhor pode me matar. Demonstrando um zelo tremendo pelo irmão mais novo. Um zelo que ele não demonstrou por José. Mas ele agora era outra pessoa. Depois ele vai e defende os irmãos na frente de José. Um homem completamente diferente. Completamente diferente. E aí a gente agora viu a transformação de Judá e a gente olha um pouquinho para Tamar. Essa atitude de Tamar. Vamos dar uma olhada. Que mulher corajosa foi essa? Tremenda. A gente tem que olhar aqui algumas coisas que destacam o mérito dela. Não é? Primeiro mérito dela foi que ela guardou, ela tomou uma iniciativa para preservar a família. Ela poderia ser muito bem dizer assim, não quero a minha família, eu vou me divorciar. Ela teria direito de se divorciar. O relacionamento dela com Selá não tinha sido consumado ainda, mas ela já era considerada a esposa de Selá, porque o Selá tinha a obrigação de cumprir o levirato para com ela. Então, para se separar disso, ela teria que se separar, digamos, juridicamente. Teria que ser um processo de divórcio. Mas Judá iria facilitar tremendamente isso, que a última coisa que ele queria era que o filho dele, Selá, se envolvesse com aquela mulher que era uma pessoa que fazia os maridos morrerem. Mas ela quis, não, eu sou dessa família aí, eu vou entrar nessa família aí. O meu marido podia ser um homem ímpio, mas eu não sou. Eu quero estar nessa família. Ela tem promessa. O segundo filho, o Onã, Deus o matou, mas eu quero estar nessa família. Eu quero entrar nela. Então ela que zelou para que a família fosse preservada. Além disso, ela foi corajosa demais em deixar até o último momento a garantia que ela tinha da sua própria vida. E ela agiu de tal maneira que não envergonhou Judá. Ela não pegou os objetos e disse, olha, tá aqui, ó. Esse selo aqui é o selo dele, tá vendo? Olha o cordão dele aqui, olha o cajado aqui também. Isso tudo é dele. Foi ele que me engravidou. Não. Ela deixou que a decisão ficasse por conta de Judá. Ela deixou que a decisão ficasse por conta de Judá. Muita coragem, muita resignação. Alguma coisa movia essa mulher de uma forma toda sobrenatural. A família que a rejeitou, que a abandonou, ela lutou para preservar. Ela insistiu em estar naquela família. Parecia até Ruth, a moabita. Uma família quebrada, ela também queria fazer parte daquela família. E fez. E aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho aqui. A conduta dela seria correta do ponto de vista cristão? Porque nós sabemos que ela foi uma heroína para Israel, para aquela época. Ali o recurso que ela tinha era aquele. Mas, do ponto de vista cristão, é lícito considerar aquilo correto? Não, não é correto. A Bíblia não está dizendo que ela agiu certo do ponto de vista cristão e nem diz que ela fez isso. Não. A Bíblia apenas descreve a conduta dela. Do ponto de vista cristão, a gente não pode aceitar que os fins justificam os meios. Não. Os meios têm que ser coerentes com os fins. Tem que ser tudo feito certo da maneira certa. E o que ela fez foi errado. O propósito dela era bom, mas ela fez da maneira errada. Envolveu engano. Ela se cobriu, enganou Judá. Envolveu o relacionamento sexual errado. Isso é errado. E do ponto de vista cristão, a gente não pode tolerar o erro em nome de uma coisa boa. Não pode. É como o apóstolo Paulo diz, olha, tem alguém que dizem assim, façamos o mal para que venha o bem. Ou seja, vamos fazer uma coisa errada para obter um bom benefício. E Paulo diz assim, os que falam isso merecem morrer. Por que isso? Porque é errado. E o errado, é pecado. E o pecado é do diabo. Simples assim. Mas existe uma razão prática. Quando você se acostuma a fazer uma coisa errada para daquilo ali ter um certo benefício, você vai se acostumando com a mentalidade e vai se acostumando a fazer uma coisa cada vez mais errada, mesmo que o benefício vá diminuindo. No final, você está fazendo um montão de coisas erradas só porque se habituou àquilo, mesmo sem haver benefício nenhum. Não pode ser assim. E termina aqui, então, o capítulo
falando do nascimento de gêmeos. Diz assim, versículo 27. E aconteceu que, entrando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, pôs à mão de fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e lhe disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo-lhe a mão, saiu outro, e ela disse, como rompeste a saída? E lhe chamou Pérez. Então, lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamou de Zera. Aqui está falando então de gêmeos. Note que coisa interessante, que parece até que é providência divina. Tamar perdeu 2 maridos, mas teve 2 filhos. Judá perdeu 2 filhos, mas recebeu 2 netos. 2 filhos dele que seriam tidos como netos. Tudo em dobro. E a gente observa outra coisa aqui. Quando você olha a história dessas pessoas, você nota que o que nasceu em segundo lugar, o Pérez, porque o primogênito foi o Zera, né? Que estava com o cordão encarnado no pulso. Esse é que entrou para a linhagem de Davi, de onde veio o Messias Jesus. Mais uma vez, não foi o primogênito que levou a herança. Foi o herdeiro da promessa. Foi um outro filho. É uma história complicada, uma família complicada, com muitas nuances, muitos detalhes. E o que é que a gente pode trazer de ensinamento assim prático para a nossa vida cristã? Além desses ensinamentos que nós já vimos, para a vida cristã nós podemos ver alguns outros. Diz assim, alguns ensinamentos. Primeiro, ensinamento. A Bíblia é um livro realista e mostra a realidade do ser humano como ele é. A Bíblia não é um livro de fantasia, que mostra seus personagens como sendo quase anjinhos tocando harpas em cima das nuvens. Ela fala das coisas como são. E as famílias eram quebradas, as pessoas eram quebradas. Havia pecado, havia problemas, injustiças. E Deus mostra isso para poder mostrar também que Ele trata disso e recupera as pessoas. A Bíblia é realista. O ser humano é caído, mas Deus o transforma numa nova criatura. Segunda lição que a gente pode tirar, segunda aplicação que a gente pode tirar aqui dessa história. Não dá para se misturar e permanecer puro. Não dá para se misturar e permanecer puro. Se você pega um copo de café e mistura com um copo de leite, não tem como deixar o leite separado do café. E não tem também como controlar a mistura. Depois que misturou, está misturado. A mesma coisa é na vida espiritual. O que aconteceu com Judá é que ele se apartou da família e foi viver lá com os cananeus. Acabou adquirindo os hábitos dos cananeus. Se misturou e se corrompeu. O desejável é não se misturar. Mas quando acontece a mistura, é melhor se apartar logo. Então logo perceba. Se aparta, separa. Por isso é que 2 vezes na Bíblia está lá escrito, sai do meio dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados. Nós temos que nos conservar puro. A gente está no mundo, mas não é do mundo. A gente convive com as pessoas, conversa com elas, tem amizade, mas isso é uma convivência sem mistura. Nossos valores são diferentes. Nossas amizades profundas são diferentes. Nossa forma de divertir é diferente. Nossa forma de falar é diferente. Não dá para se misturar e permanecer puro. No caso de Israel, da família de Israel agora, a família de Judá, de Jacó, Deus precisava tirar o povo do meio dos cananeus para os apartar, para separar. E o que é que Deus faz? Começa a providenciar agora para que o povo vá lá para o Egito. E é para isso que Deus vai guardar o povo no Egito durante um tempo. Terceira lição. Cuidado com o supermoralismo. Cuidado com o supermoralismo. Aquela tendência de você ter ódio das outras pessoas por causa de pecados que você tem. Eu já ouvi pessoas contando horrores que sofreram por causa disso. E já ouvi pastores, na época eram mais velhos do que eu, alguns deles já todos
que passaram por isso já partiram. Alguns deles falando com, assim, um desabafo comigo das maldades que fizeram em nome daquilo que era certo. Das maldades que fizeram, da forma como humilharam as pessoas, maltrataram as pessoas em nome de preservar a santidade. Na verdade, essas pessoas depois reconhecem que elas tinham problemas, só que elas não oravam sobre esses problemas. Sabe, ter problemas na nossa vida moral, ter lutas na nossa vida moral, é normal, é saudável. Todos nós temos que ter lutas na nossa vida moral. Se nós não temos essas lutas, quer dizer que você já se acomodou. O que você tem que fazer é o seguinte: você tem a luta e você enfrenta a luta. Você pede graça a Deus, pede poder do Espírito Santo para vencer a luta contra o pecado, contra as tendências. E não ficar usando de uma mentalidade supermoralista, projetando ódio nos outros por um problema que você não quer tratar em você. Ore, peça a Deus, e Deus dá graça, Deus dá livramento. Finalmente, nós vemos nessa história toda, mais uma vez, a operação da maravilhosa graça de Deus. E aqui tem mais a operação da graça de Deus de muitos aspectos. Primeiro, na restauração do caído. O que a gente vê é um Judá tremendamente caído, né? Fracassou como marido, fracassou como pai, fracassou como sogro. Era um fracasso completo, Judá. Muito bem, mas caiu. Mas não importa quanto a pessoa tenha caído. Deus restaura, Deus pega os cacos da pessoa caída e ele não remenda, ele transforma numa nova criatura. Aleluia. Ele faz tudo do velho, ele faz uma coisa nova na vida da pessoa. E aí você observa que daqui por diante a vida de Judá mudou completamente, como eu já comecei a falar. Veja o que acontece. No capítulo 43 de Gênesis, Judá se transformou no porta-voz dos irmãos em relação ao seu pai. No capítulo 44, ele assume a posição de liderança em favor dos irmãos, defendendo os irmãos na frente de José. No capítulo 46, Judá é escolhido por Jacó para encabeçar a migração para o Egito. No capítulo 49, Judá é escolhido por Jacó para ser a pessoa que iria trazer a semente da realeza, da qual nasceria Davi e Jesus Cristo. A semente que veio por Abraão para Isaac, Isaac para Jacó. Aí Jacó foi, o filho predileto era José e Benjamim, mas o herdeiro vai ser Judá. Ele que vai levar isso para adiante. Ele é que apresentou o temor de Deus no arrependimento. Ele é o mais velho dos que apresentaram o temor de Deus. Ele é o herdeiro. Isso é a herança do homem transformado, daquele que Deus pega e trabalha na vida dele de tal maneira que ele agora é uma nova criatura. Sai lá do fundo do poço e Deus o coloca nas alturas. O pai de Judá, Jacó, aquele pai que era adepto do favoritismo, não foi transformado. Mas Judá, que tinha agido com perversidade, tinha falhado tanto, ele se arrependeu e ele foi transformado. Foi transformado em alguém que era agora um antepassado de Jesus Cristo. Finalmente, nós vemos o que acontece com Tamar. Quando você olha a genealogia de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 1, você nota que 4 mulheres são citadas lá. Não é? Você nota que lá tem Tamar, Raabe, Ruth e indiretamente Betseba. Dá uma olhada em cada uma delas. Tamar era cananeia e passou por prostituta. Adulterando, passou por prostituta. Raabe era prostituta e morava em Jericó, portanto era cananeia. Ruth era uma moabita que se converteu ao judaísmo e tentou seduzir Boaz. Foi se deitar lá nos pés dele, depois dele ter ficado alegrezinho. Batseba era casada com um heteu e adulterou com Davi.
Ou seja, todas essas mulheres tiveram condutas irregulares, altamente complicadas, que podiam se tornar em grandes escândalos. 3 delas eram gentias. Todavia, elas entraram para a semente real, para serem portadoras da semente real, da qual semente nasceu Jesus Cristo. Por quê? Por causa da fé que essas mulheres apresentaram. O que é que isso mostra? Mostra para nós a graça de Deus. O grande interesse de Deus de restaurar o caído, independente de qual tenha sido a queda que ele recebeu, que ele teve. Quão caído ele afundou. Deus o quer levantar. E mostra que Deus não discrimina povo algum. Ele ama a todos e quer salvar a todos. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.